Boa noite, irmãos. A paz de Deus a todos, amém? Para quem não me conhece, eu me chamo Cleiton. Ainda, lá pelo dia 10, vou ocorrer a consagração, passarei a ser presbítero da igreja. Normalmente o pastor está aqui no domingo, mas hoje, que é o nosso pastor Fábio, está no congresso de pastores, onde ele foi aprender mais, onde ele foi conhecer novas pessoas e crescer mais ainda. Que nós entendemos, como diz o nosso próprio título de igreja, nós somos uma comunidade. Nós somos uma comunidade. Nós crescemos juntos. Nós entendemos que também o crescimento da nossa liderança, do nosso pastoreio, também reflete diretamente no crescimento da ovelha. Nós começamos esse ministério há 4 anos atrás. Começamos de um modo muito simples, na casa do irmão Lucas, que estava aqui com a Salva, apenas com uma caixinha bem pequenininha. Nós fomos crescendo, começamos alugando o primeiro ponto, que eu acho que é 3 vezes menor do que esse atual, e com medo medonho de conseguir pagar. A gente contando lá a moeda lá. O seu Lucas trouxe um pouquinho dele, mano, quebrou lá no meio, a gente conseguiu dar os primeiros passos, e assim nós fomos crescendo, e nós continuamos ainda crescendo na graça de Deus. Porque tudo que nós fazemos aqui nesse local não é em função de mãos humanas. Nós não viemos aqui porque não temos o que fazer no sábado. Não, nós viemos para esse local porque nós temos um propósito. Porque é aquela verdade que nos libertou. Quando estávamos no pecado, perdidos, pessoas que estavam presas em drogas, em bebida, casamentos quebrados, essa verdade nos libertou e nos restaurou. E agora nós queremos levar até outras pessoas. Amém? Vamos abrir aqui no livro de Jó. Amém? Todos acharam? É uma leitura um pouco extensa. Nós vamos ler os primeiros versículos do capítulo 1 e logo vamos pular para o versículo 2, do capítulo 2, o final dele. Vou começar aqui a ler a partir do versículo 1. Fala assim a palavra do nosso Senhor. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro e reto, temia a Deus e se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas. Também tinha muitíssima gente a seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Os filhos dele iam às casas um dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez. E mandavam convidar as suas 3 irmãs e comeram e beberam com eles. Quando se encerravam o ciclo dos banquetes, Jó chamava os seus filhos e os santificava. Levantavam-se de madrugada e ofereciam holocausto, segundo o número de todos eles. Pois Jó pensava assim: talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus em seu coração. Jó fazia isso continuamente. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor perguntou a Satanás: de onde você vem? Satanás respondeu: de rodear a terra e passear por ela. E o Senhor disse a Satanás: você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Então Satanás respondeu ao Senhor: será que é esse motivo que Jó teme a Deus? Não é verdade que tu mesmo puseste uma cerca ao redor dele, da sua casa, de tudo que ele tem? Abençoaste a obra de suas mãos e os bens se multiplicaram na terra. Mas estende a tua mão e toca tudo que ele tem, para ver se ele não blasfema contra ti na tua face. Então o Senhor disse a Satanás: você pode fazer o que quiser com tudo que ele tem, só não estenda a mão contra ele. Então Satanás saiu da sua presença do Senhor. Amém? Vamos pular lá o versículo 2. Amém? Um dia
em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás entre eles, apresentar-se diante do Senhor. Então o Senhor perguntou a Satanás: de onde vem? Satanás respondeu: de rodear a terra e passear por ela. E o Senhor disse a Satanás: você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro, reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Amém? Ele ainda conserva a sua integridade, embora você me incitaste contra ele, para destruí-lo sem motivo. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele. Um homem que é capaz de dar tudo que tem pela sua vida, mas tende a tua mão e toca nos seus ossos e na carne dele, para ver se ele não blasfema contra ti na tua face. Então o Senhor disse a Satanás: você pode fazer com ele o que quiser, mas poupe-lhe a vida. Então Satanás saiu da presença do Senhor e feriu Jó com tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó, sentado em cinza, pegou um caco de barro para ele raspar as feridas. Então a mulher dele disse: você ainda conserva a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Mas Jó respondeu: você fala como uma doida, ou louca, algumas traduções. Temos recebido de Deus o bem, porque não receberíamos também o mal? Em tudo isto, Jó não pecou com seus lábios. Amém? Obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado porque o Senhor é fiel. O Senhor não depende das nossas emoções para nos abençoar. Pelo contrário, o Senhor transforma tudo aquilo que está errado dentro de nós, conserta tudo e podemos chegar diante de Ti, pessoas melhores e céus melhores. Fala no nosso coração, Pai, que sairemos daqui pessoas melhores, restauradas no nosso relacionamento com o nosso Deus. Amém. Amém, meus irmãos? Nós normalmente vemos o livro de Jó. E também eu quero só falar que hoje nós temos aqui um visitante, que é o irmão Marcos. Amém? Obrigado pela visita, irmão. Seja bem-vindo. O nosso culto é todo sábado às 19 horas. Continuando, nós sempre vemos a história de Jó de um panorama, né? Nós sabemos o início dela, como começa, como eu comecei a ler aqui. Nós sabemos o meio e também sabemos o fim dela. Nós sabemos aqui, possivelmente todos sabem, que Jó, no final da sua jornada, esse livro, Deus restitui tudo que foi tirado dele. E restitui muito mais daquilo que foi retirado. Nós começamos a criar um complexo de futuro ao nosso favor. Nós queremos cobrar de Deus já o nosso futuro. Nós queremos começar a colher no mesmo dia que planta. Pergunte a uma pessoa que vive no roçado, se ela plantar hoje, daqui a 2 dias já está colhendo os frutos. O arroz, o alimento, o feijão, não demora o tempo. Tem um sacrifício, tem uma dedicação àquela colheita. Na vida de Jó nós podemos ver isso. Nós entendemos que esse homem, antes de tudo isso acontecer, era uma pessoa extremamente bem-sucedida. Nós podemos tirar também alguns complexos, que Deus não quer somente abençoar a nós, mas Deus também quer abençoar quem está ao nosso redor. Nós vemos aqui que esse homem Jó, ele cuidava tanto da sua vida pessoal, como também cuidava da vida dos seus filhos. Ele se preocupava como era o relacionamento dos seus filhos com Deus. É um princípio extremamente importante para um chefe, um pai de família. Eu ainda não tenho os meus cabeçudinhos, mas logo eles vão aparecer. Eu já me preocupo com isso. Eu já começo a orar e profetizar que eles serão homens de Deus de longe, muito de longe do que eu sou, do que eu ainda vou ser. Eu oro para todos os dias que eles alcancem voos muito mais altos. Nós começamos a ler aqui a história de Jó e entendemos que a vida dele era íntegra, ele era reto, não porque ele tinha apenas bens. Do contrário,
Os seus bens, o que ele tinha, era um reflexo daquilo que ele era dentro dele. Irmãos, a Bruna estava pregando aqui, que é a minha esposa, sobre essa área financeira. Normalmente sou eu que prego, e o pastor prega no domingo. Mas foi muito legal e gratificante ver outra pessoa pregando sobre dízimos e ofertas. Porque eu comecei a entender coisas que eu ainda não tinha pensado. Eu comecei a ver que nós somos pessoas cheias de dons. Embora nós temos limitações. Tem pessoas que não conseguiram terminar o seu primeiro grau, o seu segundo grau, não sabem ler e escrever tanto bem, mas são as pessoas expertas em outras áreas da sua vida. São pessoas que têm dons, não em todas as áreas, mas em diferentes áreas, e conseguem seguir a sua vida. Mas nós conseguimos muitas vezes atrair um problema para nós, que nós começamos a depender dos nossos dons. Nossa, sou uma boa vendedora, tive um mês muito bom, então o próximo eu vou ter também. E ali nós começamos a criar expectativa, vou comprar isso, vou comprar aquilo, vou fazer tal coisa. Aí chega o mês, não dá certo. Aí começa a ter uma briga interna. O que está acontecendo? Eu não estou bem. Aí começa a ver problemas em terceiros. Quando nós criamos expectativas altas demais sobre nós mesmos, nós nos frustramos, é fato. Uma coisa que nós devemos colocar na nossa cabeça, que nós não podemos esperar muito de nós mesmos, não. Nós temos que compreender que vamos falhar, que nós somos fadados, infelizmente, ao fracasso. Nós entendemos que lá no Éden, quando Adão pecou, nós nascemos já pessoas no pecado. E a nossa carne quer sempre o mal, quer sempre se vingar, quer sempre omitir, ocultar, não quer dar satisfação. Então, o erro já é uma certeza nossa. Então nós não devemos criar expectativa alta de nós, porque nós acabamos nos frustrando. Até aí está um problema ok. Mas ele piora quando nós transferimos essa frustração para terceiros. Começamos uma frustração no trabalho. Começamos a olhar a empresa. No mês passado era a melhor empresa. Bateu a meta, atingiu a meta, duplicou, recebeu uma boa comissão. Nossa, a empresa direita, paga tudo em dia. Supervisor, ótimo. No mês seguinte, não consegue sair bem, presta para nada essa empresa. É ruim, o chefe é ruim, o horário é ruim, chega tarde em casa, e assim vai. Eu falo isso, eu fiz muito isso. Eu falo muito aqui que só porque uma pessoa está aqui, um pouquinho alto, nesse altar aqui de madeira, atrás desse púlpito, nós não temos asas batendo, não. Nós temos problemas, nós temos frustrações, nós pecamos, nós erramos, mas nós buscamos ainda mais melhorar, como todo cristão. Então, continuando, meus irmãos, quando nós criamos expectativa alta demais em nós, na nossa pessoa, nós acabamos nos frustrando. E acabamos transferindo essa frustração para terceiros. Ela vai para o trabalho, ela vai para a igreja, ela vai para os nossos filhos, ela vai para o nosso cônjuge. Quantos homens que não tomaram a decisão de controlar mais as suas finanças, de valorizar melhor os seus empregos, de gerir melhor a sua casa, de trabalhar um pouco mais, e quando a crise vem, não, a mulher gasta demais. Já falei muito com a abençoada aí, deu uns gritos muito bons nela já de vez em quando. Pelo contrário também, muitas vezes, a abençoada também não conseguiu montar a sua própria expectativa de vida e começa a jogar nos filhos as frustrações. Não, se eu não tivesse tido o meu filho, com certeza eu tinha terminado meus estudos, tinha sido uma pessoa melhor, não estaria morando aqui, estaria uma vida bem melhor. Acabamos criando os filhos também traumatizados pela frustração que nem eles cometeram, que foi erro nosso. Já fiz isso também no meu casamento. Olhava, não, se não tivesse casado tão cedo, que eu casei, acho que eu tinha 21 anos, 22, ela tinha 18 anos ainda. Não, se eu tivesse terminado meus estudos, estaria num emprego melhor, estava numa coisa melhor. Mas eu fiquei pensando, no ensino médio, no terceiro ano, estava jogando bolinha de papel no professor. Foi meu casamento, não.
decisões que nós tomamos no passado, elas refletem, não no presente, não no dia seguinte, ela pode refletir anos depois, como também decisões boas, como foi no caso de Jó. A Bíblia fala que ele era muito bem sucedido. A Bíblia fala também que ele cuidava muito bem de seus filhos. Lá no versículo 4 fala assim: os filhos dele iam às casas um dos outros e faziam banquete, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas irmãs, e comiam e bebiam entre eles. Jó também tinha uma família padrão. Que pai, que família não quer essa comunhão entre seus irmãos, entre seus filhos? Quantas vezes a gente chega numa casa e um dos principais problemas de um casal, de um chefe de família, é que os irmãos não se dão bem, é que a mãe tem problema com a filha, é que o filho não fala com o pai, é que o filho tem problema com o tio, é que o esposo tem problema com um sogro, e aí vai. Relacionamentos quebrados. Jó cuidava muito bem da relação entre os filhos dele. Continuando aqui no versículo. Vamos pular aqui para o versículo 7. Continuando no 7. Cadê? Então o Senhor perguntou a Satanás: de onde você vem? Satanás respondeu: de rodear a terra e passear por ela. Então o Senhor disse a Satanás: você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Nós entendemos, nós grifamos esse versículo aqui no primeiro capítulo. Porque até então, Jó era uma pessoa extremamente bem-sucedida. Nas suas finanças, na sua família, nos seus negócios, ele tinha empregados, estava tudo bem com ele. Então, se a gente fosse analisar na lógica humana, até então o próprio diabo tinha razão sobre uma pessoa. Porque a lógica de Satanás é essa. Ele olha para a sua situação atual. Como você está? Ele está bem assim, ele está bem para a igreja, é porque ele está com dinheiro na carteira. Não, ele se desviou, é porque ele é um sem vergonha mesmo. Nós começamos a julgar pessoas pela sua situação atual. Nós não compreendemos, nem procuramos entender a história toda que ela teve. Nós olhamos para o irmão, nós olhamos para a irmã e julgamos ele pela forma que ele fala, pelo modo que ele trata, como ele se comporta, como se fosse uma resposta exata de quem ele é. E nós não procuramos nos relacionar, tanto para aprender, como também para ensinar. Nós, assim como Jó, devemos ter um coração perspicaz e direcionado àquilo que realmente importa. A Bíblia não fala aqui, você deixou muito bem grifado, que não fala dele aqui nesse primeiro versículo, cuidando dos negócios dele. A gente entende que quanto mais uma pessoa bem-sucedida, mais ela tem que trabalhar. Aquela velha história, né? Tem pessoas que querem montar seu próprio negócio, porque não quer trabalhar de segunda a sexta, 8 horas. Mas quando ela monta seu próprio negócio, ela vai ter que trabalhar todo dia, de 8 horas para cima no mínimo. Mas a Bíblia fala que ele não estava aqui muito ligado ao que estava acontecendo nos seus negócios. Ele estava muito bem atento como estava o relacionamento dele e dos filhos dele com Deus. Uma coisa muito importante. Irmãos, nós recebemos nas últimas semanas notícias, rumores não muito legais, de que vai haver crises, de vai ocorrer fome, de vão começar a fechar a igreja, que nós seremos perseguidos, problemas. Irmãos, coisa séria aqui para vocês. Aqui a história de Jó se passa antes do nosso Deus, antes do nosso Cristo morrer na cruz. Após Cristo morrer, se passaram já seus 2000 anos. Durante toda essa história, meus irmãos, a igreja foi perseguida, os 12 foram mortos, teve muito Marte, perseguição, tentaram adulterar a nossa palavra, tentaram esconder das pessoas comum a palavra de Deus. Antes limitavam essa escritura aqui apenas a altos cargos da igreja, limitavam a pessoas comuns como nós. Tentaram de todo modo impedir o crescimento e o avanço do reino de Deus.
E aqui estamos nós, pregando. Pode passar qualquer um na frente aí. Pode ouvir o que estamos falando sem nenhum problema. Então não vai ser um novo governo, não vai ser uma nova pessoa que vai impedir isso. Nós entendemos que pode vir o que for, a palavra de Deus nunca vai ser parada. Porque ela não depende de nós. Ela não depende do Cleiton, ela não depende da Bruna, ela não depende do pastor. Por exemplo, o nosso pastor não está aqui. Nosso pastor foi para um congresso de lá e, sendo sincero com vocês, ele fez muito correto. Ele não pisou nem aqui, só veio deixar um ventilador. E foi lá. Nos abençoou, orou por nós e foi. E aqui o culto está ocorrendo. Se eu não estivesse aqui, ele estaria. Se nenhum de nós dois não estivesse, estaria outra pessoa. Se ele não tivesse começado o ministério há 4 anos atrás, outra pessoa tinha começado. Nós começamos a pensar que Deus depende de nós, que depende da nossa fidelidade, que depende do nosso dízimo, da nossa oferta, e começamos a literalmente pirar, entrar numa crise, uma epifania muito, muito alta. Onde começamos a olhar para a igreja não mais como um local que viemos adorar, que viemos entregar a Deus o nosso melhor, onde viemos aqui para ter comunhão com nossos irmãos e espalhar toda a palavra que nós ouvimos. Mas começamos a olhar para a igreja como um compromisso social, que se não viermos, A ou B vai falar de nós, que nós já temos um compromisso. Começamos a encarar isso aqui como fardo. E isso mata, isso destrói. Começando aqui, irmãos, essa noite eu quero trazer e refletir com os irmãos 4 aspectos da vida de Jó. Ele é muito extenso, esse livro. Nós podemos entender que ele tem várias nuances, ele tem várias complexidades, várias particularidades dele, mas eu quero me atentar a 4 segmentos aqui, que é lá no versículo 8. Você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro, primeiro. Ele é um homem reto, segundo. Ele teme a Deus, terceiro. E o quarto, ele se desvia do mal. Nós começamos a ver, lá em Salmos 37, fala assim: nota o homem sincero e considera o que é reto, porque o futuro deste homem será paz. Nós podemos encarar aqui, irmãos, versículo 8, quando ele fala, o homem íntegro, ele pode falar também de uma pessoa sincera, uma pessoa que não esconde dela mesma quem ela é. Como falei no início, nós começamos a criar expectativa alta sobre nós. Nós nascemos numa família, nós nascemos com habilidades. Alguns de nós, a maioria recebeu palavra de maldição, que nós não seríamos nada, que seríamos a mesma coisa dos nossos pais. Eu recebi muito. Infelizmente, meu pai morreu no álcool. Infelizmente. Recebi muito isso também na minha vida. Ele, olha, vai ser papudinho igual o pai dele. A minha esposa recebeu também palavra de maldição na vida dela. Todos nós. Marcaram a gente, encarimbaram. Puf, olha, vai ser isso. E nós começamos a viver nisso. Teve outros, já que nasceram, numa alta expectativa. Principalmente os filhos dos crentes. Não, esse meu filho aqui vai ser um pastor, ela aqui vai ser um ministro de louvor. E nós começamos a moldar e pela nossa própria força, querer criar um caráter numa pessoa. Sendo que é difícil criar em nós mesmos. Sendo que é difícil lidar com as nossas próprias debilidades, como nós vamos montar um caráter de uma pessoa? E começamos a corrigi-la, e começamos a montá-la, e muitas pessoas crescem com uma crise de identidade, onde ela não sabe quem ela é, onde ela não sabe os seus sonhos, onde ela tem medo de falar o alvo dela de vida de verdade. Mas Jó não. Jó sabia exatamente quem ele era. Não importa o que você já fez, não importa o que você vai falar. Deus não olha palavras bonitas. Deus não olha para a aparência, mas Deus vê um coração sincero. Aqui são 2 horas onde nós temos comunhão.
onde nós cantamos louvores, nós trazemos nossas ofertas, mas nós aqui, literalmente, de certo modo, tirar alguns familiares, nós não nos conhecemos. Há cônjuges que são casados há anos, talvez, mas que não se conhecem. Eu falava para minha esposa que quando a gente começou o nosso namoro, o nosso noivado, a gente se casou, eu falei assim muito bem para ela, até 6 meses do início do nosso casamento, que a gente se casou, 6 meses após isso, nós não nos conhecíamos. Nós não nos conhecíamos. Porque para você conhecer uma pessoa de verdade, tem que ter relacionamento. Tem que ter tempo, dedicação. E nós queremos muitas vezes tratar Jesus, tratar a igreja, tratar o evangelho como uma namorada. Onde a gente vai lá, tem 2 horinhas, está tudo ok, está tudo bonitinho, contou um louvor, sai de lá, só lembra do culto de novo só no sábado, 3:30 da tarde. Não, 3:30 não, 4:30 da tarde, que lembra, quando vemos no grupo uma mensagem. Que estilo de vida nós teremos se continuarmos assim? Na verdade, o culto é um momento que nós viemos entregar, viemos cultuar ao nosso Deus tudo aquilo que nós vivemos. Como eu falei para ela, pregue uma coisa que você vive. Uma pregação é um sermão daquilo que vivemos. Contar aquilo que nós não sabemos é apenas história. História nós ouvimos em qualquer local. Nós podemos pedir aqui para qualquer pessoa ler versículos da Bíblia e falar, e vai acontecer naturalmente. Sabe o que muitas vezes me espanta a liderança da igreja? É que em alguns locais Deus pode chegar e tirar a presença de Deus e o culto continuar, e uma célula continuar. Porque ninguém entende, nós não entendemos muitas vezes, nós nos atentamos a ter um relacionamento com o Espírito Santo. Isso é assustador, isso é aterrador. Já pensou? Uma igreja onde Deus olha para ela, olha, esse negócio está muito legal não, vou tirar minha presença daí. O que era para ocorrer? Quebrantamento, as pessoas notarem, Deus não está agindo, o que está acontecendo, a igreja está em pecado, vamos jejuar, vamos orar. Uma casa onde Deus deixa de agir, o pai, o homem que é o líder, que é o sacerdote, devia notar, tem a obrigação de notar, o dever. E Deus vai lá, não, vou fechar os céus aqui, a bênção vai deixar de descer, e a gente muitas vezes continua a nossa vida normalmente. É a mesma coisa de casado, chegar assim, você chegar na sua casa e do nada, a sua mulher não está mais lá, ou seu marido não está mais lá. E a pessoa seguir a vida normalmente. Ou, infelizmente, a sua mãe, quem mora aí dos seus pais, você chega em casa do colégio, do nada, não notar o seu pai, sua mãe. Ah, não vieram não. Ah, tá bom, segue a vida. Isso é no mínimo loucura. E nós muitas vezes nos encontramos assim na igreja. Muitas vezes nós nos encontramos assim no ministério, na palavra, nas orações, onde nós estamos lá, estamos sentados, ouvindo, lendo o versículo, prestando atenção, anotando, mas a presença não está mais agindo e a gente nem nota mais. Onde muitas vezes nos importando mais com os movimentos externos, com o louvor que está tocando, o que o pastor está falando, que está sendo pregado, nos preocupamos mais com coisas triviais. E não procuramos mais saber como está o nosso relacionamento com o nosso Deus. Não esconda os seus erros. Confesse. Seja sincero diante de Deus. Muitas vezes nós confundimos sinceridade com falar demais. A sinceridade, primeiro, ela atinge nós mesmos. Ela atinge primeiro o nosso relacionamento com o nosso Deus. Nós chegamos, olhamos para o espelho e entendemos, olha, não está bom a minha vida, não está tudo legal, não está bem. Chega para o irmão e pergunta, como é que você está? Está tudo bem? Não, irmão, está tudo bem. Você está orando, você está lendo a Bíblia? Estou, sim. E no final sabe nem que é mais Bíblia. Já aconteceu isso comigo muitas vezes. Quando eu era da outra igreja, o pastor perguntava, olha, como você está? Você está orando? Você está lendo a Bíblia? Não, pastor, estou. Eu queria estar lá no ministério de louvor, tocando,
servindo. Estava muito preocupado lá, de as pessoas olharem para mim e vixe, que ele é crente, que ele é servo. Mas não me preocupava como estava o meu quarto, como estava a minha vida com Deus. Eu acho que bastava ele perguntar o versículo da Bíblia que desmontava tudo, não sabia que era mais nada. O segundo padrão de Jó é a retidão, integridade. Lá em Provérbios 14, versículo 2, fala assim: quem anda direito, quem anda reto, ou íntegro, né, teme o Senhor, mas quem segue caminhos enganosos o despreza. Irmãos, nós conseguimos medir, mensurar o relacionamento de uma pessoa com Deus, não em 2 horas de culto, mas como ela é na sua vida pessoal, como ela é no seu trabalho, como ela é na sua escola, na sua faculdade, como ela é principalmente na sua casa, ainda um pouco mais principalmente como ela é no relacionamento com seus filhos, e ainda um pouco mais no nível ainda mais fundo, como ela é no seu casamento. Às vezes acontece de o irmão está aqui pregando, todo bonitinho, empacotado, parecendo um pacote de pão lá do Alfredo. Bonito, legal, pregação poderosa, uma teologia maravilhosa. E está abençoado ali olhando para aquele, acaba mentiroso. Numa igreja é uma coisa, fora dela é outra. Muitas vezes o próprio filho olha para o pai. Meu pai na igreja é tão amoroso, ele é tão legal, tão paciente. Em casa, perdão pela palavra, parece um burro brabo, correndo no mato. Nós nos preocupamos, muitas vezes, com atenções de pessoas que nem se importam com nós. Nem se importam. Tirando aqui, acho que todo mundo. Eu acho que de manhã agora, tirando o pastor, eu não falei com ninguém aqui de manhã. Falei? Acho que não. Vou falar aqui só paz do Senhor. Correria, fui para o culto de manhã, cheguei em casa, tirei um cochilo, vim para cá correndo. Já pensou se me preocupasse apenas com aquelas 2 horas e chegasse em casa, meu casamento destruído? Possivelmente ninguém ia notar, possivelmente ninguém ia saber. Possivelmente ninguém ia saber. Porque falta convivência, falta integridade e retidão na nossa vida pessoal. O nosso culto, a célula, a pregação da palavra, a pregação da oferta, ela tem que ser uma extensão de tudo aquilo que nós estamos vivendo já na nossa semana. Ela não deve ser apenas uma coisa montada para o momento. Um culto para cultuar o nosso Deus, ele deve ser com a intenção de revelar e demonstrar ainda mais daquilo que já vivemos. Aqui não é para agradar homens, não é para agradar humanos. Compramos uma bateria, um teclado novo, um púlpito, estamos mudando para o novo templo. Por quê? Porque nós queremos, os irmãos vão chegar e vão ver que a gente somos pastores, somos líderes poderosos. São pessoas de alto nível padrão com Deus. Não, vou montar aqui uma pregação com uma teologia sistemática muito bem montada, com a hermenêutica atual, que os irmãos têm que saber que nós somos pessoas poderosas. Vou colocar um paletó, porque senão vou achar que não tem unção. Falácias, baboseira. E como está o nosso relacionamento com o nosso Deus? Vamos esperar aqui para refletir. O nosso tempo ele é igual para todos. Ele é igual para todos. Não muda nenhum segundo sequer. Todo mundo tem 24 horas. Nós dormimos 8 horas. No nosso trabalho a gente passa de 10 a 12 horas. Forma aí 18, 20 horas, sobra só 4 horinhas. Né? Porque todo mundo tem que ganhar o nosso pão, né? Senão, nós ficamos com fome. Dessas 4 horas, nós vamos passar lá, vamos brincar com os filhos, vamos nos exercitar, jogar uma bola, assistir uma TV, sobra 2 horas. Vamos comer, né? Jantar, almoçar, sobra 1 hora. O que nós fazemos com o restante? Se vocês notaram, eu comecei toda uma sistemática de horas de modo errado. Nós levantamos o dia assim, pensando, não, eu vou trabalhar
Vou buscar o menino no colégio, vou chegar, vou fazer minhas coisas, e quando acabar tudo, eu vou lá buscar a Deus. Será que isso é correto? Será que isso é ideal? Nós fizemos o quê? Eu, acho que 12 anos, 10 anos atrás, 11 anos atrás, cheguei na igreja. Olha, você entrega a minha vida a Jesus, tudo que é meu agora é do Senhor, enfim. Quem se converteu há 2 meses, há 10 anos, enfim, nós entregamos tudo a Ele, não foi? Então, como podemos iniciar um dia sem pedir dele uma direção? Como podemos começar um negócio, um novo investimento, se não pedir dele a direção? Como podemos iniciar uma família se Deus não é a base de tudo? É apenas uma receita para um fracasso. Uma receita bem montada. O diabo vê, aí ó, mais o que vai cair. Aí começa a vir as falácias, não, buscar a igreja não dá certo. Comecei a ir para a igreja, começou a dar tudo errado. Meu casamento estava até legal, fui para a igreja, um homem se converteu, a mulher se converteu, e ele ficou, foi pior. Porque assim, irmãos, quando a gente está lá no mundão lá ainda lá, curtindo tudo, curtindo de toda a lama que o diabo fornece, está tudo bem. Quando nós decidimos largar tudo isso e chegamos até a presença de Deus com a intenção de mudar, principalmente nós, e mudar os nossos, e através do poder de Deus, é claro, mudar os nossos filhos, mudar o nosso cônjuge, mudar a estrutura desse bairro, aí é onde é o incômodo no inferno, onde nós vamos sim receber, como posso falar, umas pancadas, umas leves pancadas. Amém? Continuando lá no versículo 8, fala assim: reto e que teme a Deus. O que é temer a Deus? Será que temer a Deus é o mesmo que medo? É o mesmo medo que a gente tem de passar nessa rua aí, de olhos fechados, que pode passar um ônibus e esbagaçar a gente no meio? O que é temor a Deus? O temor a Deus, ele tá diretamente relacionado com quem Deus é para a nossa vida. Porque assim, não se sincero aqui, irmãos, se a gente pecar agora, nesse minuto, vai cair um raio na nossa cabeça de cair morto no chão? Não. A gente deixa de orar um dia, deixa de orar 2 dias, falta um culto, falta 3, falta 4, falamos um palavrão aqui, falamos outro palavrão lá, mentimos aqui, mentimos lá, e a vida vai seguindo normalmente. Os dias amanhecem normalmente. E é aí que mora o perigo na nossa vida. Porque a vida com Deus, a pancada do diabo não vem instantaneamente. Ela vem gradualmente. Muitas vezes a gente vê o irmão e fala, do nada ele desviou. Do nada, o irmão está aqui, no domingo, o ministério medonho, sapateando, rodando a igreja todinha, e no outro dia estava no mundo. Do nada. Do nada? Claro que não. Muitas vezes nós deixamos coisas nos atolar. Começamos a deixar os nossos pés um pouco sujos. Não, eu vou lavar os pés hoje não. Outro dia eu começo já a não tomar banho. Outro dia eu não começo mais a escovar os dentes. Do nada a pessoa está fedorenta. Mesma coisa é na vida com Deus. Nós começamos a deixar um pouco de lado. Começamos a perder o temor. Começamos a ver a Deus não como mais uma coisa pessoal, não mais como um pai, mas apenas um Deus distante, que está longe, que talvez ele só seja importante quando estiver bem velhinho, estiver perto da morte. Aí eu tenho medo de ir para o inferno, aí eu vou para a igreja. Ou só lembro de Deus, um Deus que está longe, ele só chega perto quando estou com aquela doença, quando estou com aquele problema, quando estou com aquela crise financeira. Aí nós lembramos, aí Deus está bem pertinho. Aí começamos a orar, começamos a pedir. Um problema muito grande. Lá em 2 Timóteo, os irmãos podem abrir, por favor. Livro de 2 Timóteo, capítulo 1. Eita.
Livro de 2 Timóteo, capítulo 1. A partir do versículo 11. Vou começar a ler aqui. Para este evangelho, eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. E por isso estou sofrendo estas coisas. Mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido. E estou certo de que Ele é poderoso para guardar aquilo que me foi confiado até aquele dia. Se vocês repararem, o dia está escrito com letra maiúscula, não é? Porque não é um dia qualquer. É um dia onde vai ter a nossa maior promessa, que é literalmente aqueles que estiverem vivos, aqueles que morreram, nós seremos levados para a glória. Quando nós aceitamos a Jesus, nós não estamos aceitando porque nós queremos nos livrar dos nossos problemas pessoais, porque queremos que Deus cure uma doença que está em nós, ou porque Ele quer restaurar nossa família. Não, não. Isso são apenas bônus que Deus traz. Nós aceitamos a Jesus porque nós reconhecemos que somos pecadores, que nós necessitamos sermos transformados. É isso que acontece. Nós não aceitamos Jesus com a promessa que nosso caminho vai ser restaurado. Na verdade, nós aceitamos apenas a sua presença é o bastante para restaurá-lo. Quando nós, de verdade, nos rendemos ao nosso Deus, a presença dele é o que basta. Nós estamos muitas vezes na igreja, buscando um aprendizado, fazendo cursos, aprendendo, mas deixamos de buscar o temor a Deus e buscar trazer a sua presença para o nosso lar. Por quê? A igreja, o pastor, nas células, o culto fala tanto disso. Porque infelizmente nós estamos cheios, a igreja brasileira está cheia de pessoas que dentro das quatro paredes do templo são muito bem-sucedidas. São pastores, são líderes excepcionais, mas infelizmente seus casamentos, os seus filhos, as suas finanças, é tudo quebrado. É tudo destroçado, um casamento falido, os filhos desbondados no meio do mundo, devendo até as páginas da Bíblia, se duvidar, e deixou fiado na bodega. Parece até uma coisa distante, né? Não, isso não acontece não. Mas se a gente não tomar cuidado, logo isso se torna também a nossa realidade. Irmãos, aqui só é 2 horinhas. Aqui nós recebemos palavras poderosas. É aqui que nós somos alimentados pela palavra de Deus. É aqui que pessoas entregam a sua vida a Jesus. Mas se nós não continuarmos fazendo uma manutenção naquilo que foi nos dado, logo essa semente nos será roubada. Quantas vezes nós chegamos aqui nesse local, ouvimos uma palavra poderosa, nós saímos cheios de sonhos. Não, agora eu vou me converter de verdade. A partir de amanhã, 6 horas eu acordo, vou abrir a Bíblia, orar e jejuar até 2 horas da tarde, tomar um copo d'água. Saímos cheios de sonhos, cheios de expectativas. Mas basta sair daquela porta ali, ó, entrar no carro, colocar a segunda marcha, virar a esquina, dobrar a rua, já não lembra mais nem do versículo que foi pregado. Porque nós somos assim. Não é porque A ou B, não é porque a Bruna, não é porque eu sou o Luca, a dona Zilma, não é porque sou eu, o pastor, tudo é ruim, não. Também somos pecadores. Mas porque é um fado da nossa carne. Então nós devemos olhar para o espelho e reconhecer que somos débeis e continuar fazendo uma manutenção diária. Não é nem uma manutenção semanal, não. Todo domingo estou no culto. Então eu estou bem. Tá. Aí começa a faltar 1, a faltar 2. Não, a cada 2 dias eu estou orando e lendo a Bíblia. Aí começa a deixar de orar 1, deixar de orar 2. E assim vai indo. E assim vai indo. Quando você perceber por si só, nem lembra mais o que é igreja. Só ouve o irmão batendo lá na porta lá, ó. Vá para a igreja, desviado. É assim que acontece.
Lá em casa, já tive muitos problemas com relação a isso. Porque nós somos família do nosso pastor, né? Ele é o pai da minha esposa e eu, automaticamente, sou seu genro, né? Ser corrigido, irmãos, por pessoas de fora, já é algo complicado. Bastante complicado. Ser chamado a atenção, se corrigir em A, se corrigir B. Olha, macho, tu parece um desviado, se ajeita. Ora mais, lê a Bíblia. Vai falar, parece um gato misturado com fanho. Não é muito bom não ser corrigido não. Dói. O que nós queremos normalmente é ser massageados. É ouvir, olha, irmão, você está tão bonita, irmã. O cabelo está tão legal. Você canta tão bem. O irmão, vixe, tu dá umas palavras poderosas, né, macho? Você é muito bem sucedido. Nós queremos isso. Mas quando chega alguém para nos corrigir, chamar a nossa atenção, nós muitas vezes o rejeitamos. Que não queremos confrontar aquilo, ou quem, ou que estamos cometendo de verdade. Quando Adão pecou, Eva, né, comeu do fruto, ofereceu para Adão, Adão também comeu, Deus apareceu, Adão, onde é que você está? Adão, onde é que você está? Está moco? Não, estou aqui, Senhor. Eu vi que eu estava nu e me escondi. Aí Deus perguntou, sim, quem te conta que estava nu? Quem foi? Esse fofoqueiro? Não, foi a mulher que tu me deste. Já começou daí, ó. Está entendendo, irmão? Já transferiu a responsabilidade. E Deus falou, quando Adão foi criado, olha, está aqui o jardim, cuide do jardim. Responsabilidade do homem. Intransferível. Intransferível. Já começou daí, transferiu para a mulher. A mulher é muito gaiata. Não. Foi a serpente, ó. Ela lançou uma conversinha. Eu fui lá e comi, fiquei curioso, né? Aí Deus, chegou para a serpente não tinha quem passar a culpa, né? Estabacou. Deus foi lá, falou que agora o homem vai comer do suor do seu rosto, a mulher terá suas dores multiplicadas. Deus foi lá, matou um cordeiro e dá lá aquelas vestes, deu para eles, né? Que estavam nus, né? Para cobrir as suas vergonhas. Tudo isso um símbolo do que aconteceria futuramente com nós. Que Jesus, o Cordeiro Santo, seria morto e o seu sangue lavaria os nossos pecados. Toda essa transferência de responsabilidade não é uma coisa nova. Não é uma coisa que acontece às vezes, não. É quase sempre. E a nossa tarefa diária é lutar contra isso. É lutar contra isso. A gente muitas vezes cobra, não, a da esposa que ela seja crente, que ela ore a Deus, ela sirva, ela jejue, ela tem o joelho todo calejado de estar joelho no chão. Cobra dos filhos, que os filhos têm que ser crente, que os filhos têm que vencer na vida, os filhos têm que estudar. E nós? Onde está a nossa responsabilidade? Temer a Deus. Nós tememos a Deus porque nós o amamos muito. Temer a Deus não é ter medo. Muitas pessoas hoje não têm noção de Deus. Elas só buscam porque têm medo de ir para o inferno ou de ser castigada. Elas têm Deus como um Deus vingador, um Deus longe, mas é uma visão errada. Deus é um Deus de perto e Ele está perto, que procura estar perto de nós para não sofrermos das nossas próprias atitudes. Amém? Nós começamos uma vida de fé esperando sempre um show, esperando que todo culto, que toda vigília, passe um raio aí, do nada, abra os céus, venha um vento e leve todo mundo, um mistério. Esperamos sempre isso. Mas Deus não é um showman. Deus não está aqui para realizar milagres espetaculares. Isso pode acontecer. Tem várias vezes na Bíblia que isso acontece. Mas Deus é um Deus de perto.
Nós podemos lembrar muito bem da vida de Moisés, né? Moisés tinha tudo para dar certo. Tinha tudo para dar certo. Por quê? Ele já começou quando criança, Deus o livrando da morte. Foi criado lá no Egito, com boa educação, ótimo. Já tinha promessa sobre ele. Ele vai lá, faz uma besteira, mata o rapaz, foge, passa 40 anos, esquecido. Provavelmente nem lembrava mais do chamado dele. Mas Deus, irmãos, não esquece não. Se Deus marcou a gente com uma promessa, a gente pode esquecer, a gente pode falhar. Que a gente falha, a gente peca, é fato. Mas Deus não esquece. Ele vai nos colocar em situações que não vai ter outra. Ou nós nos rendemos, ou nós nos rendemos. Algumas das provações que nós passamos não são porque o diabo está nos tentando, o inferno quer nos derrubar. São, na verdade, porque nós estamos nos desviando do caminho de Deus. E nós adquirimos tanta habilidade, conseguimos manter a nossa casa tão fácil, né? Comparado a esses tempos que para você ter seu alimento, ou você plantava, ou você criava um animal, ou você dependia da colheita, do rio de perto. Hoje em dia, basta pedir lá um iFood. Chega rapidinho. Emprego. Embora eu trabalho num departamento que eu faço algumas seleções, uma coisa que eu posso dizer com propriedade. Com propriedade, irmãos. Que infelizmente muitas pessoas querem um emprego, mas não querem trabalhar. Querem ganhar dinheiro muito fácil. E nós conseguimos. Muitas vezes conseguimos. Só que isso vai se tornando um vício. E isso nós levamos para tudo. E levamos para a vida com Deus. Mas, irmãos, aí que mora o erro. Porque Deus não aceita. O homem aceita. Algumas pessoas mudam de igreja, algumas pessoas mudam de casamento, alguns filhos saem de casa, pessoas saem de liderança, mudam de bairro, de cidade, para fugir daquilo que ela tem que mudar. Mas de Deus a gente não consegue fugir. Moisés passou 40 anos, estava lá, viu uma sarça ardente. Primeira coisa que falou, tira as sandálias dos pés, que o local que está pisando é santo. Só uma pergunta, o que vocês acham que ia acontecer com Moisés se ele não tivesse tirado a sandália? Se tivesse teimado com Deus? Não, Senhor, não vou tirar não. O que vocês acham? Só um chute. É isso que Deus faz com a gente. Ele vai nos colocar em situações, ó neguinho, ó neguinha, ó o branquinho, né, para não ser como racista, né? Tira as sandálias dos pés, que o local que está pisando é santo. Isso, irmão, muitas vezes não é necessário. Basta nós seguirmos o caminho, o propósito que nos foi dado. Amém? Amém, irmãos? Aqui assustado, pensei que tu se arrebatou, só estava viu aqui agora. Meu Deus. O quarto seria desviar-se do mal. O que seria isso? O que seria desviar do mal? Seria apenas eu não desejar a mulher do próximo? Seria apenas eu não sonegar um imposto? Eu não roubar? Sei lá, eu não dar na cara do irmão que eu estou com raiva? O que seria desviar-se do mal? Como se desviar do mal se o nosso próprio coração é cheio dele? Se nossas próprias atitudes é cheia de maldade? Como nós podemos nos desviar de uma coisa que está encravada na nossa carne? Que basta um irmão falar um pouco mais grosso, ou uma pessoa cortar no trânsito, ou o dinheiro não cair no dia que esperamos, ou o supermercado aumentar um pouco do valor, que nós já começamos a praguejar, a falar palavras ruins, a falar palavrão, onde basta apenas a mulher não dar um cheiro na hora que quer, onde o marido falta dar um tapa nela. Como? Um desviar de uma coisa que é parte do nosso cotidiano. Só de um modo, só um modo. É anulando nós mesmos. Anulando nós mesmos. Lá em João 3,16, fala que Jesus, ele veio, né? Morreu por nós, para nos livrar do inferno.
Logo depois que ele morre, logo acontece, ele fala que nós devemos batizar as pessoas nas águas, no fogo. Nós, muitas vezes paramos no meio do caminho. Nós chegamos aqui, diante desse altar, ou você que foi em outra igreja, diante de outro altar, ou em casa, não sei, onde foi, na cruzada, enfim. Aceitamos a Jesus, reconhecemos Ele como nosso Senhor e Salvador, nós admitimos nossos pecados, admitimos que não queremos mais viver segundo os nossos costumes, mas paramos aí. Paramos aí. Não continuamos anulando todo aquele pecado que ainda está encravado, irmãos. Fora essas crianças que estão aqui, né, os pequenininhos, quem nasceu no mundão aprendeu tudo errado. Aprendeu tudo errado. Tudo errado. Tudo errado. Aprendeu sobre amor errado. A gente aprende sobre amor, pensa que é só sexo. Ou gostar da pessoa. Não entende que amor, na verdade, é se anular. É o que Jesus fez lá na cruz. Mesmo a gente não merecendo, Ele morreu por nós. Aprendemos sobre dinheiro errado. Que dinheiro a gente só deve guardar. E a Bíblia fala que não é o contrário. De tudo. Nós devemos dar, devemos abençoar para sermos abençoados. Muitas vezes a gente aprende sobre correção, que devemos falar demais. Mas aprendemos que correção é também ouvir. E quando nós entregamos a vida a Jesus, nós muitas vezes, a pessoa que está ali nem tem culpa. Muitas vezes quem tem culpa é quem está desse lado aqui, que prega o evangelho, que quando a pessoa cita a vida a Jesus hoje, pronto, ela vai se tornar uma nova pessoa. Se torna no seu espírito, que estava morto, agora foi ressuscitado. Mas as suas atitudes diárias, elas devem ser confrontadas e devem ser mudadas diariamente. Devemos buscar o temor a Deus e reprimir e anular toda a nossa carnalidade. Desviar-se do mal está literalmente se desviar do nosso velho homem. Lá em casa muitas vezes eu desvio do mal, porque é minha vontade pegar a cacheada aí, pelos cabelos assim. Lá em casa eu moro em cima, né? Aí tem a escada, né? E não tem ninguém embaixo. E do lado tem um terreno. Eu pensando assim, se eu dar uma pancada lá, cai lá embaixo, ninguém vai notar, né, mano? Vamos embora daqui. Mas literalmente é isso, é desviar de quem somos nós mesmos. Muitas vezes a gente olha o mal no outro, olha o mal no cônjuge, olha o mal na igreja, olha o mal no irmão, que ele fala demais, aquele é assim, aquele é assado, o patrão é aquilo, a mulher é aquilo, o filho é isso, e o espelho nunca existe, né? O mal que devemos desviar está principalmente em nós. Amém? Talvez você esteja pensando, mas isso é ser radical. E servir a Deus é modo radical. Não tem meio termo. Quando eu falo radical, não estou falando de você ser radical com um terceiro. É ser radical consigo mesmo. A gente consegue muitas vezes ser radical com o outro, né? Ah, fulano está se vestindo assim. O fulano está falando aquilo. Mas ser radical consigo mesmo é o ideal, é o correto. Eu digo, servir a Deus requer ousadia. Se você sabe que aquilo te faz pecar ou pode te afastar de Deus, fuja, passe quilômetros de distância e se fortifique no Espírito Santo de Deus. É uma coisa que falta na gente, reconhecer que nós somos. Nós sabemos que uma pessoa que tem problemas com álcool, teve problemas com álcool, ela citou a vida de Jesus hoje, aí você manda ela evangelizar dentro de um bar. Por favor. Por favor. Um irmão, é que uma vez estava na Igreja da Paz, vejo que eu era antes daqui, né? Antes do pastor me roubar de lá, sequestrar. A pastora fala que ela estava lá na casa dela e chegou um irmão para conversar com ela, né? E, pastor, eu estou com um problema, vim conversar aqui com você me ajudar. Aí já ficou um pouco estranho, né? Ixi, o que o irmão quer, né? O pastor não está aqui, o pastor Ebe, que eu tenho um problema. Ela falou, irmã, mas o pastor não está aqui, o ideal é ele falar com você. Aí ele foi insistindo, aí pelo constrangimento, não, irmão, qual é o seu problema? Né? Irmã, que eu tenho um problema com mulher casada.
Um irmão tem problema com mulher casada, vai procurar solução com a mulher casada. Um irmão que tem problemas com as suas finanças, vai confiar um cargo de confiança a ele. Aí em casa, infelizmente, a minha atenção é de um pombo. Vocês já viram um pombo? Sim. Minha atenção é essa. Infelizmente, a minha atenção é essa. É essa. Por isso as coisas eu muitas vezes passo para minha esposa. Fulaninha, eu tenho um compromisso tal e tal, tal. Você me lembra? Eu lembro. A minha esposa, já relacionada a finanças, é um pombo. Aí já eu controlo. E assim a nossa vida vai indo, porque nós reconhecemos nossas debilidades. Irmãos, uma pessoa que tem problema com a mentira, ela vai ter que passar longe de tudo isso. Uma pessoa que tem problema com horários, ela vai ter que procurar maneiras de se corrigir nisso. Nós não somos super-heróis. Nós temos debilidades e através do Espírito Santo de Deus, nós devemos corrigi-las. Amém? Vamos ficar de pé, irmãos. Obrigado por essa noite, Senhor. Obrigado porque nós, diante de tantas debilidades, diante de tantos problemas, o Senhor continua nos abençoando. Obrigado, Senhor, porque tudo aquilo que vivemos não é resultado dos nossos esforços pessoais. Na verdade, é apesar dos nossos esforços. Tudo que vivemos é porque o Senhor está conosco. Tudo que vivemos é porque o Senhor é bom. Então nessa noite, Pai, nós queremos te agradecer. Porque apesar da nossa infidelidade, o Senhor continua nos amando. Obrigado, Pai, porque nós conseguimos lutar contra tudo isso. Nós só conseguimos lutar contra os nossos paradigmas, porque o Senhor Deus derrama o Espírito Santo sobre nós. E a partir de tudo isso, nós conseguimos ter a visão de uma vida no Espírito. Nós não queremos, Pai, viver preso na força do nosso braço. Nós queremos ser libertos de tudo isso, Pai. Nós queremos ser libertos de nós mesmos. Nós queremos reconhecer que grande é o Senhor. Grande não é nós, não é o nosso ministério, não é a comunidade cristã Deus proverá. Grande é o Senhor na nossa vida. Porque o que o Senhor faz nesse ministério, o Senhor faz em outro também. Nós não queremos ter uma visão narcisista sobre quem nós somos, mas queremos olhar para dentro de nós, reconhecer que nós estamos e buscar a Tua misericórdia, buscar o Teu perdão, a Tua graça. Queremos o Teu nome engrandecer. Nós queremos agradecer o Teu nome, Pai. Que viemos para isso, Senhor, e agradecer-te por nós. Porque aquilo que estamos vivendo, Pai, é muito maior do que nós somos. É muito maior do que nós somos. Só o Senhor é o Deus eterno, Pai. Ora para que nessa noite nós venhamos ter um derramar ainda maior do Espírito Santo. Nós não queremos nos contentar com aquilo que já temos, mas queremos ainda mais do Espírito. Nós não queremos mais do mundo, não queremos mais dinheiro, nós queremos é mais do nosso Deus. Confiamos em Teu infinito amor. Pois só Tu és, só Tu és, pois só Tu és o Deus eterno sobre nós. Pois só Tu és, Só Tu és o Deus eterno na nossa vida, Pai. Eu quero orar, Senhor, que a Tua graça me estasse sobre a nossa vida. Pai, nos proteja de nós mesmos.
Que nós não vamos ser entregues, Senhor, ao desejo do nosso próprio coração, mas pelo contrário, nós queremos ser libertos de tudo isso. Queremos colocar sobre Ti, aos Teus pés, as nossas debilidades. Queremos colocar na cruz todos os nossos problemas, os nossos pecados, e esperar da graça de Deus a liberdade. Porque não é no mundo que nós somos libertos. Não é na bebida, não é na droga, na prostituição, não é na mentira, não é no amor ao dinheiro que nós somos libertos, mas nós somos libertos no amor de Deus na cruz. Porque o nosso Deus, Ele não veio guerreando, Ele não veio vencendo com a espada na mão. O nosso Deus, na verdade, venceu morrendo naquela cruz, morrendo injustamente pelos nossos pecados. Então é isso que nós queremos continuar. Nós queremos vencer, morrendo para nós mesmos e vivendo para o nosso Deus. Obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor é bom. O Senhor é bom, o Senhor é bom para conosco. E não depende nada disso nas nossas condições humanas para nos abençoar. Obrigado por tudo, Senhor. Obrigado. Que a nossa semana, que vai iniciar amanhã, ela seja diferente. Que tudo que foi pregado, tudo que foi falado nesse culto, nas células, nos cultos passados, não seja apenas uma mensagem vazia. Não seja apenas uma palestra motivacional ou uma chicoteada pública. Mas na verdade sejam sementes de mudança. Sejam sementes que foram plantadas em boa terra, que nós sabemos que nós temos crido, Senhor. Nós sabemos quem é o nosso Deus, que Ele é fiel, Ele é poderoso para restaurar os casamentos, restaurar famílias, restaurar igrejas quebradas, rachadas, restaurar relacionamento entre filhos e pais que estavam débeis. Obrigado, Senhor. Nós queremos nesse culto nos render a Ti. Nós não queremos esperar muito de nós ou muito dos nossos irmãos de outros, mas nós queremos esperar muito do nosso Deus. Esperar que dele venha a graça, que dele venha a justiça, que dele venha a misericórdia. Pai, que esse culto seja um marcador, seja um divisor de nossa vida. Nós vamos sair daqui, Pai, ainda mais convictos do que Deus quer para nós. Que o Senhor não quer ser uma vida medíocre. O Senhor não quer uma vida de nuances, uma vida instável, onde um dia nós estamos bem, onde nós estamos mal, onde depende do nosso financeiro, onde depende das nossas emoções para ficarmos bem. Mas isso quer para nós uma vida que nós dependemos do amor de Deus, onde tudo pode estar caindo ao nosso redor, mas nós sabemos que Deus está conosco, então vai ficar tudo bem. Que não pode ser nessa terra, Senhor, nós teremos, Senhor, a cura que procuramos, a restauração que desejamos, mas nós temos certeza que após essa vida, naquele dia que foi guardado, naquele dia nos será dado, que nós será a nossa morada eterna com o nosso Salvador. Obrigado a todos, Senhor. Que nós venhamos ter uma semana diferenciada, de ainda mais busca, de ainda mais quebrantamento diante de Ti, Pai. Muito obrigado, Senhor. A igreja dá um amém? Amém, meus irmãos? Pode se assentar. Eu vou dar uns avisos, amém? Como eu falei, nosso pastor está hoje no congresso, aprendendo mais, se quebrantando mais. Os nossos cultos aqui vão continuar sendo aos sábados, 19 horas. Nós temos células lá no Eusébio, lá no Parque Avaí, né, Antônio? Às quinta-feiras, às sexta-feira, né? Quinta-feira, porque o pastor também estava na sexta, nesse congresso, né? Às sexta-feira, às 8 horas. Nós temos uma célula aqui no Barroso, aqui atrás, né? Na casa do Neumann, mas também às 8 horas, nas segundas-feiras. Se vocês quiserem ir, os nossos cursos estão aqui. Daqui, lá para o dia 10, nós vamos estar mudando desse ponto aqui para a Rua Daura, um ponto maior, mais confortável, onde vai ter um ambiente muito melhor. É um desafio muito grande.
está muito acima da força dos nossos irmãos, do nosso pastor. Mas como Deus foi fiel nesse local, foi fiel nos 2 últimos pontos que estivemos, Ele vai ser fiel nesse também. Amém? Ficar de pé mais uma vez, irmãos, dá a benção para os irmãos ir para casa. Estenda as mãos, por favor. Obrigado, Senhor. Obrigado que o Senhor é bom. E que a graça, Senhor, e a paz esteja conosco onde nós formos. Que a mensagem da cruz seja levada onde nós formos. Que nós sejamos, Pai, mensageiros de Cristo nessa terra. Não ficaremos calados diante de situações, diante de injustiças, diante de mentiras, mas seremos levantados como os cristos, como embaixadores do nosso Deus. Que a graça e o poder de Deus nos acompanhem durante toda a nossa vida. Amém? Amém, irmãos? Ali tem um café com bolacha, amém? Pode comer lá.